Oi, oitavo ano. Aqui é a professora Roberta. Já passou bastante tempo, né, que a gente não se fala, a gente não se encontra, mas as nossas aulas seguem, né, de maneira bem diferente aí. Estamos usando bastante o WhatsApp e vamos continuar assim mais um pouquinho, ok? Então, dando continuidade agora às aulas que vocês estão acompanhando aí pelo Centro de Mídias, né, pela televisão, e iniciando agora o segundo bimestre, né? Um assunto novo, um assunto diferente. Então, vocês já assistiram aí pela TV, já assistiram pelo aplicativo, mas eu vou reforçar alguns pontos, tá bom? E a partir daí vamos começar a fazer as atividades do segundo bimestre, certo? E o tema dessa aula, processos reprodutivos. Reprodução. O que é isso, né? A reprodução é uma das características comuns a todas as espécies de seres vivos. Todos os seres vivos têm que se reproduzir, sem exceção. E é por meio da reprodução que a vida se mantém. Sem a capacidade de se reproduzir, as espécies seriam extintas. Não existiria mais nada, ninguém, nenhum ser vivo no planeta, né? A reprodução, olha que legal, ela permite que as características sejam transmitidas de geração em geração. E isso é possível por quê? Porque elas são influenciadas por informações contidas nos genes dentro das células. E em conjunto com o ambiente, os genes influenciam grande parte das características dos seres vivos. Então você já sabe dessas informações, né? A gente só está aqui reforçando, né? Colocando agora organizado numa forma de texto, né? Então, os seres vivos, eles produzem aí filhotes, né? Eles têm os descendentes e a gente já sabe disso, que os filhos, os filhotes, eles são parecidos com os pais. Às vezes é um pouco mais parecido com um deles, ou uma misturinha dos dois. E essas características, né? Vamos colocar assim, por exemplo, seres humanos. Eu tenho o olho da minha mãe, eu tenho o cabelo igual ao do meu pai. Todas essas informações estão lá no material genético. Lembra? Você já ouviu falar também de DNA? É um material genético, fica dentro da célula. Lembra que o nosso corpo é formado por muitas e muitas células? Então, os seres vivos têm material genético dentro das células. E esse material genético é o responsável por guardar essas informações e quando ele vai se reproduzir, passa um pouco dessas características para os seus descendentes, certo? E aí, ó, tipos de reprodução. Seres vivos são diferentes, lembra disso, né? Tem seres vivos que são formados por uma única célula, tem seres vivos que são formados por muitas células. Então, tem que ter maneiras diferentes de se reproduzir também. E nem todos os seres vivos, mesmo tendo muitas células, são iguais. Então, vamos ver quais são os tipos de reprodução. 2 tipos principais, certo? Apenas 2. A primeira maneira aí que os seres vivos conseguem se reproduzir é um modo que a gente chama aí de assexuada, certo? Onde um único ser vivo, ele consegue dar origem a descendentes, certo? Então, um único ser vivo consegue ter filhos, certo? Descendentes. Só que tem um porém quando ocorre essa reprodução assexuada. Todos os seus descendentes são idênticos a ele. Por quê? Porque é um ser vivo só. Não vai ter como ocorrer uma mistura de material genético. É só ele vai fazer um clone dele, ok? E o outro tipo é sexuada, certo? Só que na reprodução sexuada é necessário que existam normalmente 2 indivíduos, um macho e uma fêmea, certo? Cada um vai ter órgãos especializados para formar gametas. Tá? A gente vai ver mais para frente como que funciona tudo isso. Então, com relação à reprodução assexuada, um único ser vivo consegue ter descendentes. E sexuada, você precisa de pelo menos 2 seres vivos. Pelo menos não, você precisa de 2 seres vivos para que eles possam fazer a junção dos seus
das suas células sexuais, dos seus gametas, e aí sim nascer filhotes, nascer descendentes, ok? Vamos ver então reprodução assexuada, certo? Lembra que a assexuada, um único indivíduo consegue deixar descendentes. Então, quem faz esse tipo de reprodução? Normalmente, olha, seres unicelulares, certo? Os seres vivos formados por uma única célula. Mas também tem alguns animais, tem algumas plantas, tá bom? E a grande maioria das plantas fazem esse tipo de reprodução também. Nessa reprodução, não precisa de gameta, certo? Então, não vai precisar de espermatozoide, não vai precisar de óvulo, nada disso. É uma reprodução simples até. E nessa reprodução, lembrando, né? Os descendentes são idênticos ao organismo que os gerou, são clones, né? Então a gente fala que não tem variabilidade genética, não tem diferença, tá? Não tem um com uma cor mais clara, o outro com cor mais escura, não, tudo igual. A não ser, tá? No finalzinho da frase aí, que tenha ocorrido mutação, né? E mutação a gente sabe que é uma mudança no DNA. Então, caso ocorra a mutação, aí sim, ele vai nascer diferente. Mas já está falando, né? Uma mutação, ocorreu um erro, ocorreu um problema aí na hora de produzir esse descendente, certo? Agora, reprodução assexuada pode ser de vários tipos, certo? Então, o primeiro tipo pode ser chamado aí de divisão binária. Mas divisão binária também tem um outro nome mais complicadinho, chamado cisparidade. Pode ser também, olha, por brotamento, ou então fragmentação, e por último, um outro processo chamado esporulação. Então, agora eu vou colocar um por um, tá? O primeiro que a gente vai estudar é a divisão binária, ok? E na sequência, todos os outros três. Divisão binária, o que será isso? Bom, divisão... então eu divido binária, bi2, eu divido em 2. Então, se você não precisa nem fazer tanto esforço assim para descobrir o que é, né? Vai na palavrinha, na definição, que você consegue. Quem faz esse tipo de divisão são as bactérias, protozoários e outros seres vivos que são unicelulares, e lembra que é formado por uma única célula, se reproduzem por divisão simples divisão celular. Eles são formados por uma única célula. Então, de uma maneira muito simples, uma célula se divide em duas. Pronto! Mas não é tão simples assim, né? Mas é muito mais simples que outros tipos de reprodução. Como que a célula se divide, então? Primeiro, o que a gente chama de célula-mãe, certo? Ela obtém matéria do ambiente, então ela obtém alimento, ela se alimenta, ela aumenta de tamanho. O material genético, que é o que tem as características importantes de como ela é, vai duplicar. Então, se ela tem um material genético, ela vai fazer com que ele se transforme em 2, certo? E material genético a gente também conhece como cromossomo, tá bom? E aí, a célula finalmente se divide em 2, porém elas são iguaizinhas. E aí, essa forma de reprodução a gente também chama de cisparidade. Mas se você quiser chamar só de divisão binária, que é muito mais fácil de lembrar, ótimo, corretíssimo esse modo, tá bom? Aqui uma bactéria que se divide por divisão binária, tá? Então, só para você agora ter isso na forma de uma imagem, né? Então, lá na primeira imagem, onde está escrito assim, célula inicial, é uma bactéria. A célula da bactéria, ela tem uma característica que ela é uma célula muito simples, tá? Ela é uma célula que tem membrana plasmática, que é o que dá limite a essa célula, que contorna essa célula. Dentro ela tem citoplasma e o material genético. Pronto, essa é uma bactéria, um ser vivo de uma única célula, uma célula muito simples, certo? Esse material genético precisa ser duplicado, tá vendo aí na segunda imagem? E a célula aumentou de tamanho, certo? E depois que ela aumentou de tamanho, o material genético já tem uma cópia, ela se divide em 2. E a gente fala que são células filhas, certo? Por quê? Porque uma célula se dividiu em 2 que são idênticas. Ok? Você tem aí, olha só, na legenda, né, sobre essa imagem, falando sobre o tamanho das bactérias. Então,
só é possível ver no microscópio, ok? Porque olha só, elas medem cerca de 3 micrômetros. Tá vendo que parece um U e um M? É a unidade de medida chamada micrômetro, tá? O que é um micrômetro? É uma unidade de medida tão pequenininha, você olha aí na sua régua. Você tem régua, né? Você já está acostumado a trabalhar com centímetros. Você sabe que dentro da unidade de centímetros tem milímetros. Agora pega 1 milímetro. É pequeno, né? Milímetro é bem pequenininho. Pega 1 milímetro e divide em 1000 partes. Pega uma parte, é 1 micrômetro. Então, não tem como ver uma bactéria sem ser com o microscópio, tá bom? Por isso, essa imagem aí meio animadinha, né? Para facilitar a nossa visualização. E aí, para você ter uma ideia de como que é uma bactéria, como que ela se reproduz, eu vou passar um vídeo para vocês. Claro que esse vídeo tá super rápido, tá? Ele foi acelerado, porque para que uma bactéria se divida em duas, a bactéria demora mais ou menos 20 minutos, tá bom? E eu não vou ficar aqui 20 minutos mostrando um vídeo para você de uma bactéria se dividindo em duas. Então tem um vídeo muito rapidinho de uma bactéria se dividindo em duas, duas em quatro, só que já tem bastante na imagem, mas repara direitinho nesse vídeo, tá bom? E claro, é um vídeo que foi filmado com a utilização de um microscópio, certo? Olha aí, algumas bactérias e olha, rapidinho, né? Lembra que está acelerado. Uma bactéria se divide em duas e assim, ó, em um único dia você tem um aumento muito grande da população de bactérias, ok? Agora, falei que as bactérias são procariontes. Por quê? Porque as bactérias têm uma célula muito simples, uma célula que tem membrana plasmática em volta, tem um citoplasma e dentro tem um material genético. Pronto, só isso, nada mais. Agora, existem seres vivos que têm uma célula bem mais complexa do que a da bactéria, mas são seres vivos que também são formados por uma única célula. E aí são seres vivos que a gente chama de eucariontes. Olha aí na frase. O que quer dizer? Quer dizer que essa célula, tá, tem material genético, sim, mas esse material genético está protegido dentro de uma estrutura chamada núcleo, ok? E protozoários são seres vivos desse tipo. Também são seres vivos formados por uma única célula, certo? Mas a célula dele é um pouquinho mais complexa e o material genético está protegido. Porém, ele também se reproduz por divisão binária, tá? E do mesmo jeito, ó, antes da célula se dividir, cada cromossomo, que é o material genético que ele tem, se duplica. Então, um cromossomo vai virar 2. A célula, então, vai aumentar o seu tamanho e depois vai se dividir em duas. Aqui a gente tem um protozoário chamado ameba, tá bom? Também só é visto ao microscópio. Olha o tamanhozinho dela aí, bem pequenininho. Ela é unicelular, porém ela não é arredondada, ela não é ovalada, ela tem esse formato todo esquisito mesmo, ela não tem formato definido. E na segunda imagem você já percebe que ela está se dividindo. E na terceira, finalmente, duas amebas se formaram, tá bom? Então também segue esse raciocínio de divisão binária. Um ser vivo formado por uma única célula aumenta de tamanho, duplica o material genético que tem dentro dele e aí divide essa célula em duas. Pronto, é assim que é a reprodução desses seres vivos, certo? Lembra que é uma reprodução assexuada. Só precisa de um ser vivo. Um vira dois, porém os dois que se formam são idênticos. Correto? Outro tipo de reprodução agora, que também é assexuada, um ser vivo consegue deixar descendentes, mas lembra que são clones, é o brotamento. E aí, é outra forma de reprodução assexuada. Plantas fazem esse tipo de reprodução, fungos e até alguns animais, e aí a gente tem as esponjas e as hidras, que são animais que vivem no mar, tá? Conseguem se reproduzir por brotamento. Então, olha só, na primeira imagem lá em cima, você tá vendo que é uma planta, certo? E talvez você até já tenha visto essa planta. Ela é meio gordinha, e quando uma folha cai,
simples, é só colocar na terra que vai surgir novos brotinhos e uma nova planta vai continuar se formando, tá bom? Embaixo você tem bolinhas, né, esquisitinhas. São fungos unicelulares, são as leveduras. São aqueles fungos que a gente usa para fazer massa de pizza, massa de pão, tá? É um ser vivo que está ali dentro. E ele é unicelular, certo? Então, cada bolinha é um fungo unicelular. Mas você percebe que nas bolinhas tem outras bolinhas crescendo. É o brotamento, certo? Essa bolinha, ela vai crescer até que ela se torna grande o suficiente e ela se destaca e continua vivendo sua vida aí independente. E na imagem que está embaixo, né, que está mostrando aí que é uma hidra, ela é um animal, certo, que vive no mar. Ele é pequenininho, ele tem de 3 a 10 milímetros, bem pequenininho. E do mesmo jeito, ele vai formando um brotinho ali embaixo, ó. Quando esse brotinho tiver grande o suficiente, ele se destaca e sai vivendo sua vida normalmente, tá bom? E como vocês não conhecem hidra, porque é lá do fundo do mar, né? Fica difícil a gente ficar fazendo um mergulho só para encontrar esses bichinhos? Não dá, né? Então tem um vídeo para vocês também de como é a reprodução desse animal. Aqui, olha, você consegue ver uma hidra, tá? E você consegue ver alguns brotinhos do lado. Você percebe agora que passou um pouco o tempo desse vídeo, né? E que já cresceu, esse broto já tá maiorzinho, olha só. Um broto bem maiorzinho, tem 2. Só que agora ele se destaca e resolve viver longe da mãe, certo? Ele já cresceu o suficiente, já se desenvolveu, ok? E agora um monte que se reproduziu. Próximo tipo de reprodução assexuada, fragmentação. Esse jeito é legal, ó. Em algumas espécies de algas, tá? Seres que vivem lá no mar, né? Na água, né? Basicamente, pode ser numa lagoa, né? Fungos, plantas e animais, alguns animais, claro, não são todos, são alguns poucos. Quando partes do corpo se destacam por algum motivo, quebrou, né? Essa parte que se destacou cresce de novo. Olha que legal. Nós, seres humanos, infelizmente não temos, né, esse tipo de capacidade, mas alguns animais têm. Então, ó, isso vai acontecer, por exemplo, na estrela do mar, tá? A estrela do mar, quando um dos braços dela se quebra, poxa vida, cresce de novo, tá? E olha só, uma estrela do mar pode se tornar 2. E aqui uma foto, olha, de uma estrela do mar, certo? E do lado, um braço que ela perdeu. Mas aquele braço, você está vendo que estão crescendo novos braços, certo? Vai demorar um tempo para chegar do tamanho certo, ficarem todos os braços do mesmo tamanho. Demora aí uns 2 anos, mas cresce, tá bom? Não está perdido simplesmente, ele cresce novamente. E aqui, um animalzinho bem legal que são as planárias. Elas são encontradas aí na água doce, certo? É um verme pequenininho, tá? Bonitinho, né? Porque ele parece que é vesguinho, né? E olha só, alguém pegou uma planária e cortou em várias partes. E aí a pessoa se engana, né? Que ela fala assim, ah, vou cortar, que aí ela morre. Morre nada, olha só. Todos os pedacinhos que ele cortou continuam, né? Eles conseguem aí se regenerar e pronto, viram novas planárias, tá bom? E aí tem um vídeo bem legal que eu peguei do YouTube para vocês, que eles fazem até uma brincadeira com os jogos mortais, que mostra essa experiência, tá? Que o cara, ele pega uma planária, só que ele divide só em 2 partes, tá? É um vídeo um pouquinho mais longo do que os outros que eu mostrei, mas para vocês terem uma ideia do tamanho da planária, como que ela é e como acontece essa regeneração, tá? Então presta bem atenção aí em como que acontece esse processo. Olha só, essa é uma planária, verme pequenininho, e aí vamos pegar e vamos cortar. Olha só, acompanha aí. Pequenininha, né? Olha só.
No vídeo parece que ela é maior, super pequenininha. Ele está colocando essa planária em cima de uma pedra de gelo, tá bom? Essa planária não vai morrer, vai apenas ficar imóvel para facilitar o corte. E aí, com uma gilete simples, né? Ele vai cortar essa planária em 2 partes. E aí você fica, nossa, morreu, né? Que nada, olha só. Recém-cortadas. Ficou um pedacinho ali do intestino pendurado, tá bom? Sem problema, ela vai regenerar, vai ficar bonitinha de novo. Olha as 2 metades aí. Um dia depois, a imagem ficou cortada, né? Um dia depois, vivíssimas, os 2 pedaços, certo? Mas continua crescendo agora. Vão passar mais alguns dias. 4 dias depois. Elas ainda andam juntas? Não, tem uma outra intrusa aí na situação, mas aqui faz parte da atividade, né, da experiência, são essas 2 partes, certo? Estão sempre ligadas aí, elas têm algum tipo de atração ainda, né? Que era a mesma planária até então, né? E olha, 9 dias depois, tá prontinha. Tá bonita, cresceu, tá inteirinha formada, tá bom? E esse é um método diferente, né, de se reproduzir, né? E claro, as 2 que se formaram são idênticas mesmo, porque só continuou o crescimento, né? 15 dias depois, pronto, finalizou. A partir de agora, elas são consideradas até adultas já, né? Perfeitas, bem formadas, certo? Outro tipo de reprodução assexuada é esporulação. Esporulação, lembra aí um outro nome, né? Então, esporos. Esporos são, em gerais, imóveis. Imóveis quer dizer que não sai do lugar, certo? Bastante resistente a condições desfavoráveis e capazes de originar novos indivíduos. Os esporos, eles são formas aí de reprodução assexuada, lembra? Um ser vivo consegue deixar descendentes. E aí é fungo, tá bom? Os cogumelos, os bolores, tá bom? E aqui, olha, o fungo conhecido como bolor do pão. Lembra que a gente já estudou ano passado esses seres, né? E ali tá mostrando uma fatia de pão que embolorou, cresceram fungos sobre essa fatia e uma imagem de microscópio mostrando como são esses fungos, né? Lembra que eles são pequenininhos, estão ali em cima do pão, mas quando você coloca para visualizar no microscópio, ele tem essas estruturas, certo? E aqui, olha, aqui já é um cogumelo, né? Que ele tem aí mais ou menos de 4 a 9 centímetros de altura, então ele é grande até, né? E liberando uma nuvem de esporos para o ambiente. Então, esses esporos agora eles se espalham, né? São levados pelo vento, levados pela água, e quando em solo adequado, né, com matéria orgânica para esse fungo se alimentar, esses esporos começam a se dividir e dão início a um outro novo cogumelo, certo? Então, tanto o bolor do pão quanto esse cogumelo que é maior se reproduz dessa maneira, liberando esses esporos. Esses esporos, então, são células, certo? Cada esporo é uma célula que, quando é liberada e cai no solo, cai na matéria orgânica, pronto, ela se divide até formar um novo fungo, um novo cogumelo, um novo bolor, ok? E aí, finalmente, reprodução sexuada. Lembra que até agora eu estava falando para vocês de reprodução assexuada, onde na assexuada um único ser vivo dá origem a descendentes, certo? Agora, a reprodução sexuada, agora eu preciso que tenham 2 seres vivos.
Eu preciso que ocorra combinação do material genético de 2 indivíduos. Eu preciso, então, agora de um macho e de uma fêmea, né? E a maioria das espécies pluricelulares, então, são organismos grandes, então, são os animais, as plantas, certo? Os seres vivos grandes, com muitas células, fazem reprodução sexuada. São produzidas agora células reprodutivas. Que células são essas? Os gametas. E quando esses gametas se encontram, eles formam uma nova célula, certo? Eu vou precisar do gameta masculino, vou precisar do gameta feminino. E quando esses gametas se unem para formar um novo indivíduo, eu chamo esse processo de união de fecundação. Ocorreu fecundação. A gente também chama de fertilização. E a nova célula que se forma, a gente chama de zigoto, ou também de célula ovo, ok? E a partir dessa célula inicial, a partir desse zigoto, um novo indivíduo vai crescer, né? Um novo indivíduo vai se formar. A maior parte das espécies com reprodução sexuada apresenta separadamente, tá? O indivíduo do sexo feminino do indivíduo do sexo masculino. E o indivíduo do sexo masculino produz o gameta masculino e o indivíduo do sexo feminino produz o gameta feminino. Ocorre o encontro e forma-se um novo ser. O que acontece agora? Existem tipos de reprodução sexuada, tá? A gente não finaliza aqui. Inclusive, nós vamos falar sobre a reprodução sexuada humana futuramente, uma das próximas aulas. Então, vou encerrar essa aula aqui, certo? Lembrando vocês que até agora a gente viu o quê? Que existem 2 tipos principais de reprodução. A sexuada, onde um único ser vivo consegue deixar descendentes, mas eles são sempre iguais a ele, são sempre clones, a não ser que ocorra mutação. E a reprodução sexuada, em que eu preciso de dois seres vivos, um macho e uma fêmea, para que ocorra agora a união desses gametas e surja um novo ser. Agora, um novo ser diferente, parecido, porém diferente, né? E essa é a reprodução sexuada. E aí, numa próxima aula que eu vou trazer para vocês, eu vou falar sobre os tipos de reprodução sexuada. Mas aí, você que assistiu o Centro de Mídias, tá lembrando de um outro tipo de reprodução que foi falado lá. Olha só, partenogênese. Esse é um caso especial de reprodução, tá bom? É um caso super especial. E aí, um indivíduo se reproduz sem a necessidade do outro indivíduo. É considerado, sim, uma reprodução assexuada. E acontece, por exemplo, com as abelhas, certo? Ou com os escorpiões, como esse que está na imagem aí, que é o escorpião amarelo, ou em alguns lagartos. Alguns lagartos também têm essa capacidade. Onde acontece o quê? A fêmea, e só a fêmea, certo? Não adianta querer fazer o macho dar cria. Não, não, não. A fêmea, apenas a fêmea, ela produz óvulos, certo? A fêmea produz o gameta feminino. E esse óvulo que ela produz acaba conseguindo se desenvolver sem ter o encontro com o gameta masculino, que a gente conhece como espermatozoide, tá? Então, é um caso especial de reprodução, mas tá aí para você lembrar sempre, né? Esse é um fato bem importante, bem curioso. E, claro, você pode buscar mais informações sobre isso na internet. É bem curioso mesmo como ocorre esse tipo de reprodução, tá bom? Então, próxima aula a gente continua falando sobre reprodução sexuada, os tipos e como ocorrem, tá bom? Aguardem aí esta próxima aula e aguardem as atividades também que eu vou enviar. Beijo para vocês, gente!